Olá, queridos, queridas, graça e paz. É um privilégio muito grande estar aqui para anunciar a palavra de Deus. Eu quero agradecer imensamente ao convite feito pelos nossos irmãos amados e queridos, conhecidos já de longa data, a Regina e o Leomar. Que Deus abençoe ricamente a eles, que Deus abençoe ricamente vocês que nos acompanham. E nós, nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que esteja abençoando esta live. Mas antes de orar, eu quero me apresentar, ok? O meu nome é Marcos, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Bela Jerusalém, de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Eu agradeço muito a oportunidade, que Deus possa abençoar ricamente a você e ao estudo da palavra de hoje. Então vamos orar. Pai, nós queremos agradecer imensamente ao Senhor por esta oportunidade rica e preciosa de anunciarmos a palavra do Senhor. Eu quero lhe pedir no nome de Jesus que abençoe a tua igreja, teu povo espalhado pela face da terra. Abençoe, Pai, esta classe que nos acompanha através deste vídeo, através dessa live, Pai. Abençoe os nossos irmãos amados e queridos, a Regina e o Leomar. Que o Senhor esteja cuidando dos teus servos grandemente, Pai. E nós pedimos que o inimigo das nossas almas não venha roubar a palavra de Deus do nosso coração. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero convidar você para que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, de 25 a 34, e o texto que nós leremos é apenas o versículo 33, para que nós tenhamos mais tempo para a reflexão. Então, lá em Mateus 6, 33, nós vemos o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu lerei novamente. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o tema que eu quero pensar com você neste vídeo é: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Baseado aqui em Mateus 6,34, que nos diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Meus irmãos amados e queridos, sabemos que nós vivemos um tempo difícil, um tempo marcante na história da nossa pátria, marcante no mundo, um tempo de pandemia. E pela graça de Deus nós temos visto a pandemia arrefecer, ela baixar um pouco. Nós temos visto várias e várias pessoas vacinadas, e pela graça de Deus, nós temos visto a vitória no nome do Senhor Jesus. É claro que perdemos amigos amados e queridos, mas também nós temos visto aí muitas e muitas pessoas curadas para a glória e para a honra do Senhor Jesus. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade tem sido uma enfermidade que tem acometido muitas e muitas pessoas, tá? A ansiedade é um dos grandes transtornos mentais dos nossos dias. E segundo a mesma Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países que mais sofrem com transtornos de ansiedade. Cerca de 10% da população brasileira tem sofrido com quadros de ansiedade, de quadros fracos, moderados e severos. E nesse tempo de pandemia, cerca de 80% da população brasileira tem visto o quadro de ansiedade aumentar. Nós temos visto que não somente o quadro de ansiedade tem aumentado, mas também quadros de depressão, quadros de síndrome de pânico, e também há um crescente número de suicídios. E nós sabemos que a ansiedade ela incomoda, né? Nós vemos que a ansiedade ela traz desconforto, ela atrapalha nossas atividades profissionais, a nossa relação familiar, atrapalha a nossa relação no ambiente de trabalho, com pessoas, na igreja, ela impede que cresçamos, ela traz angústia, dor e sofrimento. E talvez eu esteja falando aqui neste momento para irmãos e irmãs que estejam sofrendo com ansiedade. E sabemos que não é tarefa fácil. E nós vemos que a Bíblia trata desse assunto, e trata de forma equilibrada. E mostra que para aqueles que são ansiosos, há esperança. Há realmente possibilidades de vitórias no nome do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a ansiedade, nós vemos que há 3 tipos básicos de ansiedade.
Nós podemos citar aqui a ansiedade causada por fatores genéticos, ou seja, há pessoas que possuem a predisposição a terem quadros graves e agudos de ansiedade. Também existe a ansiedade multicausal, a ansiedade causada por diversos fatores, como traumas, como abusos, como ansiedades causadas por sequestros, por assaltos, por enfermidades, entre outros fatores. E tanto a ansiedade genética quanto a ansiedade causada por problemas multicausais, elas devem ser tratadas com sabedoria. Eu indico para vocês um livro de Andrew Salomão, ou esse livro chamado O Demônio do Meio-Dia. Ele trabalha uma questão muito interessante, dizendo que a ansiedade e a depressão devem ser tratadas de 3 formas. E quais seriam? A terapia, o medicamento e a fé. Terapia, medicamento e fé. Mas em terceiro lugar existe a ansiedade também causada pela preocupação com o futuro, com o sustento, com a provisão. Como será o dia de amanhã? O que acontecerá no dia de amanhã? E é justamente este quadro que Jesus pinta aqui nesse texto de Mateus 6, de 25 a 34. Da ansiedade gerada pelos problemas e pelas preocupações com o amanhã, com o futuro, ok? E nós vemos então que Jesus, quando ele diz aqui, para que nós não nos inquietemos com o dia de amanhã, com base em Mateus 6, 34, nós podemos observar que, na realidade, o texto ele faz uma conexão, Mateus 6, de 25 a 34, faz uma conexão com Mateus 6, 24, onde Jesus diz que nós não podemos servir a 2 senhores, diz o texto. Por quê? Ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, pensando nesse tema, não vos inquieteis com o dia de amanhã, quais são as lições que Jesus nos apresenta aqui a respeito da ansiedade? O que é que a ansiedade causa? A primeira lição que eu e você podemos aprender é a seguinte, que a ansiedade distorce o nosso valor perante Deus. Essa é a primeira lição. A ansiedade distorce o nosso valor perante Deus. Lá em Mateus 6, de 25 a 26 diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E o versículo 26, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A ansiedade ela tem uma grande capacidade. E qual é a capacidade da ansiedade? Dividir o nosso coração, gerar dúvidas. Tanto que no original grego a palavra ansiedade significa mente dividida. E a ansiedade ela tem a incrível capacidade de dividir os nossos sentimentos, dividir o nosso coração. As nossas preocupações nos puxam para um lado e a nossa esperança nos puxa para o outro. E a ansiedade ela traz inquietude, ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa alegria. E nós sabemos que no contexto aqui onde Jesus escreveu esse texto, havia pessoas pobres, pessoas simples, havia pessoas miseráveis também. E a maioria das pessoas viviam da economia rural e viviam preocupadas com a provisão para o futuro. Se haveria chuva, se Deus mandaria chuva, se haveria a provisão do Senhor, se haveria o sustento através das plantações, se haveria colheita. Então Jesus olha para essas pessoas, certo? E dizem que elas valem mais que as aves do céu, que elas observassem as aves do céu, que Deus estaria cuidando delas, assim como cuida das aves do céu. O texto nos mostra isso no capítulo 6, versículo 26 de Mateus. Mas havia pessoas também preocupadas em acumular riquezas, pessoas mais abastadas, que faziam das riquezas o seu Deus, que idolatravam o dinheiro, idolatravam a riqueza. E quando essas pessoas substituíam a confiança em Deus pela confiança às riquezas, de certa forma, essas pessoas estavam o quê? Distorcendo o valor delas
perante Deus. E este é o grande problema da ansiedade. Ela distorce o nosso valor perante o eterno, perante o Senhor. Porque há pessoas que para conseguir dinheiro se prostituem. Há pessoas que para conseguir dinheiro se corrompem. Há pessoas que para conseguir dinheiro, para conseguir riquezas, se envolvem com tráfico de drogas. Então nós vemos que tudo isso distorce o nosso valor perante o eterno, perante Deus. E eu estou falando aqui neste momento para pessoas que talvez estejam ansiosas, estejam inquietas, não conseguem dormir, não têm paz no coração. E se você está assim, eu quero dizer para você, neste momento, no nome de Jesus, que Deus ama você. Que você vale mais que as aves do céu. Que Deus está cuidando de você. Se o Senhor Jesus se preocupou com o casamento, se ele se preocupou com uma mulher junto ao poço, se ele se preocupou com o chefe da sinagoga, se ele se preocupou com uma mulher hemorrágica, ele se preocupa conosco, se preocupa comigo, se preocupa com você. Por isso, lance aos pés do Senhor toda a sua ansiedade. Descanse nele, porque ele tem cuidado de você, tem cuidado de nós. Amém? A segunda lição que aprendemos, tá, é que a ansiedade é marcada pela inutilidade. Essa é a segunda lição. A ansiedade é marcada pela inutilidade. O versículo 27 do capítulo 6 nos diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É interessante que algumas Bíblias, nas suas mais diversas traduções, colocam a seguinte expressão, a seguinte palavra aqui para côvado. Côvado era uma medida de aproximadamente aí 45 centímetros. Ok? E a Bíblia Revista e Corrigida, né, a versão Revista e Corrigida, traz estatura ali. Ela traz o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma estatura ao curso da sua vida? A Revista e Atualizada traz a palavra curso, ao curso da sua vida. E a Bíblia de Jerusalém, certo, na sua versão, traz, tá, extensão da sua vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma extensão ao curso da sua vida? Ok? Então nós sabemos que a ansiedade é inútil, por quê? Porque nós não podemos acrescentar um pedacinho sequer à nossa vida. Nós não temos a capacidade de prolongar a nossa vida. Todos os dias nessa terra estão contados pelo Eterno, conforme o Salmo 139. Por isso, nós devemos aprender a descansar no Senhor, a descansar no Eterno, porque a ansiedade é inútil, certo? E a ansiedade traz uma série de consequências. Se não tratada, a ansiedade pode gerar depressão. E hoje nós sabemos que a depressão é um dos maiores dramas da humanidade, certo? 60% das mulheres são acometidas pela depressão. E 40% dos homens são acometidos pela depressão. A Organização Mundial da Saúde calcula que, né, até o final deste ano, a depressão será a primeira enfermidade no mundo. E nós temos visto que a depressão tem gerado muitos e muitos quadros de suicídio. E nós precisamos, certo, estarmos alertas a isso. Então, se você sofre com ansiedades, certo, que você trate disso no nome do Senhor Jesus. Por quê? A pessoa ansiosa, ela tem a propensão de dormir pouco. A pessoa ansiosa, além de dormir pouco, ou não dormir quase nada, ou absolutamente nada, ela pode ou comer demais, ou comer de menos. A pessoa ansiosa também, eu li um estudo a respeito disso, certo? Ela vive menos, porque ela acaba sendo acometida por várias enfermidades, ok? E alguns dos sintomas da ansiedade que nós podemos citar aqui seriam estes: o coração disparado, o coração acelerado. O Salmo 38, nós vemos que Davi estava extremamente ansioso. E diz ele que a ansiedade no coração dele não era oculta ao Senhor. Nós vemos isso dentro da palavra de Deus. A ansiedade também provoca falta de ar, dificuldades para respirar, insônia, que eu já mencionei, queda de cabelo, sudorese, excesso ou falta de apetite, músculos tensionados, tremores, entre outras coisas. Foi Charles Spurgeon, um grande pastor, um grande pregador batista, que disse o seguinte, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon disse o seguinte: nossa ansiedade
não esvazia o sofrimento de amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Eu vou repetir. Nossa ansiedade não esvazia o sofrimento de amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Ok? Então, aprenda. A ansiedade é marcada pela inutilidade. Em terceiro lugar, o que a ansiedade também faz? A ansiedade impede que enxerguemos as maravilhas de Deus. Em terceiro lugar, a ansiedade impede que enxerguemos as maravilhas de Deus. Observe aqui os versículos 28 e 29, diz o texto. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Em primeiro lugar, o texto vai nos falar, de Mateus 6, 25 a 34, a respeito da preocupação com o alimento. Em segundo lugar, a preocupação com as vestes, certo? É isso que o texto nos fala. Então, quando nós observamos isso, nós vemos que Jesus cita Salomão. Por que isso? Porque Salomão, ele se vestia de forma glamurosa, de forma maravilhosa. As vestes de Salomão eram bordadas com ouro, prata e pedras preciosas. As vestes de Salomão eram magníficas, chamavam a atenção. E Jesus fala aqui dos lírios do campo, que são maravilhosos. E esses lírios do campo, eles chamavam a atenção também. Quando nós vemos lírios no campo, nós vemos que eles chamam a atenção. E Jesus diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como cada um deles. E por que Jesus fala das aves do céu e dos lírios do campo? Por que ele fala isso? E ele fala aqui da condição dos lírios aqui, como a sua existência efêmera, suas flores são efêmeras. Por que isso? O versículo 30 nos fala aqui que as flores dos lírios do campo serviam de combustível depois, secavam e serviam de combustível para serem colocados aonde? No forno ali, ok? Para se fazer um cozinhado, diz o versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por que isso? Por que isso? Por que Jesus fala das aves do céu e dos lírios do campo? Por que isso? Jesus quer nos ensinar o seguinte. Em primeiro lugar, que a gente encha a nossa mente de coisas boas, que nós apreciemos as coisas boas. Em outras palavras, que eu e você possamos curtir mais a família, que eu e você possamos apreciar mais os nossos filhos, que nós possamos valorizar mais o nosso casamento, curtir a beleza das flores, o nascer ou o pôr do sol, a beleza das montanhas, que enxerguemos a beleza da vida num sorriso, num abraço, na alegria de uma criança, que eu e você possamos enxergar beleza nas pequenas coisas da vida e não apenas nas coisas grandiosas. É isso que Jesus ensina. Então, encha a sua mente de coisas boas, certo? Se recorde do passado, como Deus cuidou de você, como Ele está cuidando, e creia que Ele estará cuidando de você no nome de Jesus. Partindo para o final, como combater a ansiedade? Então nós vemos em primeiro lugar que a ansiedade ela distorce o nosso valor perante Deus. Vimos em segundo lugar que a ansiedade é marcada pela inutilidade. Vimos em terceiro lugar que a ansiedade impede que enxerguemos as maravilhas de Deus. Então como combater a ansiedade? Como fazer isso? Em primeiro lugar, Jesus nos diz, busque a Deus. Observe aqui o versículo 33. Busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos lá, o Salmo 37, versículo 4 diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. No último dia 16 de setembro, eu tive o privilégio de celebrar 16 anos de transplante renal. E quando eu fazia hemodiálise foi uma grande luta. Foi um grande transtorno. Eu sofri, minha esposa sofreu,
meus familiares sofreram. Mas em todo momento, certo? Desta grande luta da minha vida, eu vi a mão de Deus. Eu enxerguei a mão de Deus. Minha esposa Vanessa enxergou a mão de Deus. Nossa família enxergou a mão de Deus, como o Eterno estava cuidando de nós. E Deus me deu a oportunidade, através do amor de minha irmã. Ela se ofereceu, fez o exame, deu compatibilidade, certo? E ela foi a doadora do rim para que eu tivesse sobrevida. E enquanto eu fazia hemodiálise, Deus me deu o privilégio de trabalhar com pessoas extremamente ansiosas, aflitas por causa do problema, e encorajá-las através da palavra de Deus. Que Deus use você para ser um encorajador, para ser bênção, para ser usado como instrumento do Eterno para ajudar aqueles que estão padecendo de ansiedade. E aí o texto continua. Como vencer a ansiedade? Como combater a ansiedade? Em primeiro lugar, diz o texto, busque a Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,34. Mas em segundo lugar, creia que o amanhã pertence a Deus. Mateus 6,34 nos diz, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Guarde essa frase, que ela é muito interessante. Preocupado com o futuro? Lembre-se que Jesus está presente. Vou repetir. Preocupado com o futuro? Lembre-se que Jesus está presente. E em Ribeirão Preto tem aumentado muito o número de suicídios. Até um shopping aqui em Ribeirão, que antes da pandemia, vários jovens se jogaram do alto desse shopping. É um shopping vertical. Nós vemos jovens desesperados, pessoas desesperadas, porque não sabem como será o amanhã. Nós vemos que o próprio Elias, profeta Elias, num terrível quadro de depressão, pediu para si a morte. E nós vemos que Deus o consolou, encorajou, proveu o profeta Eliseu para fazer companhia, trazer encorajamento ao profeta. Eu acho maravilhoso que, no fim das contas, nós vemos que Elias, ele foi para o céu sem enfrentar a morte. Ele foi arrebatado sem ter que passar pela dor da morte, assim como aconteceu com Enoque. Então, se você está ansioso, está angustiado, calma, creia que Deus está cuidando de você no nome de Jesus, tá? Guarde essa frase para a gente fechar. Viver ansioso é viver crucificado entre dois ladrões, o remorso do passado e a preocupação com o futuro. Vou repetir. Viver ansioso é viver crucificado entre dois ladrões, o remorso do passado e a preocupação com o futuro. Eu não quero viver crucificado entre esses dois ladrões, o remorso do passado e a preocupação com o futuro. Você quer? Eu creio que não, né? Então, aprenda a descansar no Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse privilégio. Obrigado por podermos pregar a Tua palavra e pedimos que abençoe e traga quietude ao nosso coração. Muito obrigado, Pai amado, porque podemos lançar sobre Ti a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda o aflito, ajuda o angustiado, ajude aquele que perdeu as esperanças, pois eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência, que Deus possa te abençoar ricamente, tá? Que Deus abençoe a Regina, o Leoman, essa classe maravilhosa que nos acompanhou, tá? E que vocês tenham um dia muito abençoado na presença de Jesus. Amém? Obrigado, viu? Tchau, Deus te abençoe.